Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18, versículo 15 em diante. À medida que os irmãos encontrarem o texto da palavra de Deus, eu os convido a se colocarem de pé, em reverência à mesma. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Mateus 18, 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai abri-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Em verdade também vos digo que, se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: se paciente comigo, tudo te pagará. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: se paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a vida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao Senhor tudo o que lhe aconteceu. Então, o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-se do teu conservo, como também eu tive compaixão de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celeste vos fará, se por íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Assentarem-vos. Na semana
passada, nós vimos o quão ruim é colocar tropeço no caminho dos outros, fazer tropeçar um desses meus pequeninos, disse Jesus. Se alguém fizer tropeçar um desses meus pequeninos, melhor que ele fosse amarrado uma pedra de moinho e lançado ao mar. E hoje a pergunta é: como nós vamos lidar quando nós somos aqueles ofendidos? Quando foi diante de nós, por um acaso, que colocaram uma pedra de tropeço? Quando foi conosco que fizeram nos querer derrubar, tentaram nos derrubar? Como nós devemos proceder quando alguém pecar contra nós? Quando alguém fizer alguma coisa contra nós? Esse texto, e na semana passada nós já dissemos isso, o texto de Mateus 18 é um bloco só, é um texto só, uma mensagem só. Nós dividimos por uma questão de tempo, para ser mais fácil de expor durante o nosso tempo de culto. Mas é um texto que fala sobre relacionamento, é um texto que fala sobre ética cristã, é um texto que fala sobre disciplina eclesiástica, que fala dos nossos relacionamentos. Então, falando dos nossos relacionamentos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, o primeiro ponto dessa reflexão, dessa mensagem, é a importância de procurar-se restaurar os relacionamentos. Isso através do arrependimento e do perdão. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende, argue entre ele e você somente. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, nós temos uma constituição onde rege ali toda a vida da igreja. Além dessa constituição, nós temos um código de disciplina. E todo presbítero está bem inteirado nisso, que quando vai ser instaurado um tribunal para disciplinar o membro, garantindo ali o direito, o contraditório, a ampla defesa, a primeira coisa que tem que ser observada. Senão você pode anular todo o processo, até nas esferas superiores, ao presbitério, filho, supremo, é que se tenha observado Mateus, o capítulo 18, versículo 15 e 16. É perguntar ao ofendido, a quem está fazendo a queixa, ou mesmo a denúncia: você já procurou a pessoa? Você já tentou a reconciliação com ela? É a primeira coisa a se fazer. E que modelo para cada um de nós? Muitos dos nossos problemas e das nossas dificuldades seriam solucionados se colocássemos em prática esse princípio de Jesus. Digo até que a nossa saúde estaria melhor se nós colocássemos em prática esta orientação do Senhor Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, aí eu já destaco isso: contra ti. Contra ti aqui está entre colchetes, que indica que não está nos melhores, mais antigos manuscritos. Mas, mais uma vez, a gente não precisa ter nenhuma dúvida de que essa palavra está aqui, pelo menos implicitamente, porque no texto paralelo de Lucas, ela aparece fora de colchetes. Então, possivelmente, Mateus tenha usado também aqui o Evangelho de Lucas. De pecar contra ti. Por vezes, nós nos preocupamos com muitas coisas. Nós estamos preocupados muito com a vida do outro. Não é que nós não nos preocupemos com nossos irmãos, mas é que o texto está dizendo: pecou contra você, te ofendeu de alguma maneira, é algo pessoal, ou até mesmo um testemunho mau testemunho que feriu a sua fé, mas
mas é algo que diz respeito a você. Então, a primeira coisa que a gente tinha que observar, isso foi tudo para mim. O que eu tenho a ver com isso de fato? Qual é a relevância disso para a minha vida? A segunda coisa é que vai arguí-lo, vai conversar com ele, vai ter ali um momento de conversa para tentar resolver a questão. E aí a gente já aprende o seguinte, que eu disse a respeito da saúde. Não é fica, vai. Não é fica em guarda para você. E fica remoendo lá no seu coração. A Bíblia já nos diz que nós não devemos ter nenhuma raiz de amargura que brotando. Então não deixe essa raiz de amargura consumir você e fazer você pecar, para que você por dentro não seja como um vulcão em erupção. Por dentro por fora está tudo bem, mas por dentro você está se condoendo, se roendo, se martirizando. Aquilo está acabando com você. Vai e anuncia ao seu irmão. Não é falar com o outro, não é falar com a família primeiro, não é falar com muitas pessoas. Vai e fala com a parte interessada. Aqui nós temos a ideia de ser algo particular, algo privado, algo que deve ser resolvido entre duas pessoas. E quantas vezes, isso é uma experiência pastoral, que os nossos presbíteros aqui possam também lembrar de algum caso assim, as pessoas chegam e falam assim: pastor, fulano fez isso, isso e isso. Aí fala: vamos lá falar com ela? Não, eu não, pastor. Eu me livro. Eu me livro. Acho que ele está falando a você. Não, estou falando com o senhor se vira agora. Ora, não funciona assim. É necessário que essa parte envolvida seja disposta a ir lá e conversar, e falar, e colocar tudo em pratos limpos, como diz aí a linguagem popular. Vai e arruma o seu irmão, conversa com o seu irmão. E toda repreensão é como brandura. A palavra, ela deve ser como temperada com sal. Ela deve ser boa e agradável. Eu destaquei aqui, e devo colocar no dia de amanhã, uma frase, que é mais ou menos assim: você foi e ganhaste o teu irmão, não é isso? Ganhaste o teu irmão. Se não vir, se arrepender, você ganhou o seu irmão. Não está implicado aqui a salvação, não é disso que está falando. Você ganhou a reconciliação. A comunhão voltou, e quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Onde há união entre os irmãos, segundo o salmista, no Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, onde há essa união. Mas o texto é: ganhaste o teu irmão. Não é ganhaste do teu irmão. O grande problema, percebeu a diferença? Ganhaste o teu irmão, não é ganhaste do teu irmão. O grande problema é que, muitas das vezes, nós queremos ganhar do nosso irmão. Não importa nem mais a essência do caso. O que importa é que eu ganhe o debate. O que importa é que eu consiga sair dali vencedor. E não é esse o caso. Você ganhou o seu irmão. E possivelmente, há uma grande probabilidade de vocês, depois disso, serem mais amigos, serem mais fraternos, estarem mais unidos do que antes. Agora, se ele não te ouvir, leva uma ou duas testemunhas. Assim não interessa a gente. Isso também, irmãos, não é um convite à briga. Mas é assim: não, agora eu vou até o fim, porque eu sou daqueles, entendeu? Que eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Não é esse o espírito. O espírito não é esse. O espírito é: não desiste do seu Deus. Não desiste do seu Deus. Continue insistindo.
testemunhas, pessoas idôneas, crentes piedosos, gente que talvez ele goste muito, porque talvez ele esteja com a barreira em relação a você, mas se você levar mais uma ou duas pessoas que ele goste, ele considere, ele vai conseguir se demover da posição dele. E se levar 2 ou 3 testemunhas, não desistir do irmão, é um ponto a mais para a gente refletir. Antes de colocar toda a questão em andamento, ao invés de esquecer, de perdoar, perguntar o seguinte, para nós mesmos: será que realmente é assim? Será que é para tanto? Será que eu não posso resolver isso no meu coração? Será que eu não estou fazendo uma tempestade no copo d'água? Porque às vezes nós somos melindrosos demais. Nós somos sensíveis demais. Parece que a igreja, quando nós deveríamos ser mais amorosos e mais dados à renúncia, à abnegação, e por isso devemos ser pessoas mais fortes, parece que na igreja se concentra o maior número de gente sensível ao extremo, hipersensível por metro quadrado. Qualquer coisinha, magoa. Qualquer coisinha, fere. Qualquer coisinha, não vou mais para a igreja, não. Não vou falar mais com fulano. Nós precisamos perdoar com mais facilidade. Levamos 2 testemunhos, porque aquele negócio, irmãos, mais pessoas, mais mentes, mais cabeças pensando, é mais fácil para você resolver o conflito. Agora, se não te ouvir, leva a igreja. Aí a disciplina passa. Primeiro nós temos aquilo que pode ser chamado de uma autodisciplina, que não está explícito no texto, mas a Bíblia fala que essa autodisciplina é um arrependimento. A gente se arrepende sozinho. Depois há uma disciplina mútua, que a Bíblia ensina, e depois existe uma disciplina eclesiástica. Sim, leva a igreja. Para que a igreja possa orientar, para que a igreja possa não deixar essas coisas irem crescendo. Nós não somos aqueles que tapam o sol com uma peneira. É necessário que as coisas sejam colocadas às claras. Às vezes é necessário, sim, tornar-se público. Uma das marcas da igreja, você deve lembrar, das 3 marcas da igreja, de uma igreja bíblica, segundo os reformadores, Calvino vai dizer isso, é uma igreja que celebra os sacramentos, é uma igreja que expõe fielmente a palavra, e é uma igreja que exerce fielmente a disciplina. Paulo, ele se escandalizou com o fato que acontecia na igreja de Corinto. Isso aí em 1 Coríntios 5, do versículo 1 a 5. Geralmente se ouve, diz o apóstolo Paulo, que há entre vós aquilo que nem mesmo entre os gentios se menciona, a saber, alguém que possua a mulher do seu próprio pai. E vocês ficam se vangloriando, vocês não se entristecem com isso, vocês não fizeram esforço para colocar essa pessoa para fora, para excluí-lo da comunidade. Ela diz: eu estou ausente, mas como se estivesse presente com o meu espírito. Rogo que tal seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que o espírito seja salvo no último dia. Então ele diz: nós não somos coniventes com essas coisas. Às vezes é necessário a disciplina. Lá em Gálatas 2, 11 a 14, ele chega a dizer que repreendeu Cefas, repreendeu Pedro, porque Pedro tornou-se irrepreensível. Isso porque faltava coerência, ou pelo menos firmeza em Pedro. Enquanto estavam sozinhos ali, ele estava bem com o pessoal incircunciso. Mas quando chegou a circuncisão, ele mudou de ideia, mudou de lado. E Tiago, Paulo repreendeu. Mais uma vez ele repreende Pedro, lá no texto de Gálatas 6:1, quando porém Cefas veio de Antioquia, resistindo face a face, porque se tornara repreensível. Nós repreendemos aqueles que são errados. Quando vocês viverem em pecados, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. 1 Timóteo 5:20, Paulo ensinou um jovem pastor. Então há disciplina. É necessário disciplina na igreja.
mas a disciplina, conforme está lá no nosso código de disciplina, ele visa o bem do famoso. Consideram como publicano e pecador. Mas essa expressão é uma expressão usada pelos judeus de escárnio. Os judeus consideravam os gentios e publicanos como cães, como pessoas abaixo de qualquer tipo de dignidade. Mas você deve lembrar que não era esse o tratamento de Jesus com os gentios e publicanos. Então é por hora, até que ele se arrependa. E quando você faz isso, acabou o escândalo. Porque no mundo, lá fora, há algum escândalo e uma jovem não casada ficar grávida? Não é escândalo nenhum. As pessoas estarem bebendo nos bares no final de semana, não é escândalo nenhum. Isso é normal para eles. Não é normal para a gente. Então, é só colocar nessa pessoa o rótulo que ela se lava a cabeça que ela já está vestida. Então, busque por a restauração do relacionamento. Vai para o seu irmão. Insiste. Leva mais gente. Leva a igreja. E tudo em oração. O segundo ponto, irmãos, é a infinidade, ou a falta de limites para se perdoar. O perdão é inesgotável. E ele é para nós afirmamos, paciência tem limite. E tem mesmo. A menos que Deus nos capacite. A menos que Deus nos envolva com o seu poder e com a sua graça. E nós somos, realmente, ou precisamos ser diferentes, cheios do Espírito Santo. Aí chega a palavra de Pedro. Pedro, é como se Pedro já dissesse, Senhor, entendi. Tem que perdoar. Mas espera aí, Senhor, até quantas vezes? Até 7 vezes? E parece, irmãos, que Pedro estava esperando receber o elogio de Jesus. A palavra de Pedro estava cheia de habilismo, ou envolvida com o pensamento rabínico. O pensamento, a instrução dos rabinos é para perdoar até três vezes. Lembra daquela frase aí que se usa costumeiramente? Um é bom, um pouco, né? Um é pouco. 2 é bom, 3 é demais. 3 é demais, até 3 vezes. É o que os rabinos ensinam. Então Pedro, mais do que duplicou esse nome do Senhor, até 7 vezes. É como Deus já se Pedro. Entendeu ainda direito? Você ainda não entendeu direito. Nem é para você ter um caderninho, uma lista negra. Você tem esse caderninho na sua casa? Aí fulano foi e pegou contra você, deixa eu anotar aqui, para não esquecer, né? Para não esquecer, porque depois eu vou cobrar. Eu vou lembrar aqui, 1, 2, 3. Aí Jesus falou assim, não, é até 70 vezes 7. Então tá bom, vou continuar com o meu caderninho, 490, né? 490 vezes. Não é isso. Não é isso. É para que você não tenha um caderninho. É ilimitado. O seu coração deve estar leve, deve estar livre e deve estar pronto a perdoar. E não ficar falando, não ficar pensando, olha, só mais essa vez. Só mais essa vez. E depois eu não perdoo mais. Se arrependimento genuíno, verdadeiro, é necessário que haja também perdão, condicionado ao arrependimento, à mudança. Tem uma frase, comentando esse texto de Mateus, que Mateus Henry, um puritano, comentou quase todos os livros da Bíblia. Eu já coloquei, inclusive, essa frase no Bom Dia, aí, semanal, diário, melhor dizendo,
E ele dizia assim: se um homem, se alguém me enganar uma vez, a culpa será dele. Se ele me enganar 2 vezes, a culpa será minha. Quer dizer, irmãos, que o crente seja pouco, que você vai ficar sendo passado para trás o tempo todo. O que está dizendo é que quando houver o perdão, quando houver o arrependimento, quando houver a mudança, provas disso, você deve perdoar, você deve estar disposto a perdoar. Em terceiro lugar, nós vamos mencionar aqui, eu creio que é algo mais impactante, é por que eu devo perdoar. Por que você deve perdoar? É sabido que quando a gente perdoa, a gente também se liberta, a gente também fica livre, a gente deixa de carregar um peso. Se você quer ser curado, perdoa. Há uma frase que diz assim: o que é o perdão? O perdão é a fragrância que... esse nome está repetindo, é violetas. O perdão é a fragrância que as violetas exalam sobre os calcanhares daqueles que as pisam. Isso é perdão. Por que nós devemos perdoar? Porque Ele nos perdoou. Essa é a proporção do nosso perdão. Porque Deus nos perdoou. E aí, para mostrar isso, Jesus torna algo material. Quando Ele conta uma parábola, Ele está dizendo: vou contar uma história, e é uma parábola, é uma história real, para mostrar o porquê, Pedro, que você deve perdoar mais do que 7 vezes. Por que você deve ter paciência com o seu irmão? Por que você deve ser solícito às pessoas? Porque o Espírito entre nós, entre os discípulos, entre os servos, entre os irmãos, deve ser totalmente diferente do que é lá fora do mundo. Porque antes de Cristo, perdão era símbolo de fraqueza, mansidão, misericórdia era símbolo de fraqueza. O cristianismo dá uma nova visão a isso. Bem, vai contar uma história de um homem que devia 10.000 talentos. E aí ele foi ajustar contas com o seu senhor, veio o rei. Esse homem possivelmente era um sátrapa, era um administrador, era um governador. Ele veio ajustar contas direto com o rei reuniu seus servos. E ele não tinha como pagar. Quando ele devia? 10.000 talentos. E aí, ele não tendo como pagar, ele se prostra aos pés do Senhor. Ele roga por misericórdia. Ele pede paciência. E num ato de desespero, ele diz: ser paciente comigo, que pagarei tudo que eu te devo. E o Senhor se compadece e lhe perdoa a dívida. E o despede: vai embora, a dívida está perdoada. 10.000 talentos. Cada talento era 35 quilos de ouro. 10.000 talentos eram 350.000 quilos de ouro. A maioria dos intérpretes entende que essa parábola aqui, ela é hiperbólica, ela é exagerada, ela é extremada. Era uma dívida impossível de se contrair e impossível de se pagar. Porque aí os historiadores vão dizer o seguinte: se pegasse ali a Pérea, Idumeia, Samaria, Judeia, Galileia, toda a nação, os impostos, a coleta dos impostos anuais eram de 800 talentos. E mesmo se esse homem fosse um administrador, mesmo que ele roubasse muito, ele não conseguiria roubar isso tudo. Ele tinha que roubar todos os impostos. E mesmo assim não chegava, apenas 800 talentos por ano. Para chegar a 10.000 talentos, tinha que ter
nação durante 13 anos. Se fosse convertido em denários, o trabalho de um dia, de um operário, 10.000 talentos, deveriam ser considerados 150.000 anos para que ele pagasse a dívida. 150.000 anos. Não tinha como pagar, era uma dívida impossível de se pagar. E aí o Senhor vai o perdoa. Perdoa-te. Deixa ele ir embora. Ele sai dali. Ele sai dali. E aí quando ele sai, ele encontra um conservo que devia para ele 100 denários. Essa dívida de 100 denários era possível de pagar. Era um pouco mais de 3 meses de trabalho. Mas ele agarra o conservo pelo pescoço, e o sacode, o sufoca e diz: pague o que deve. Ele diz a mesma coisa: ser paciente comigo e te pagarei o que deve. Ele se prostra aos seus pés e devendo me lembrar: olha, eu já vi essa cena antes. Eu estava nesse lugar antes. Só que ele não perdoa. Ele manda prender. A dívida não era tanto para fazer como o que seria feito, ser vendido como escravo pela família, mas ele sempre podia ser preso, colocado no trabalho esforçado, até saldar toda a dívida. Os conservos, os outros veem isso, se entristecem e vão contar para o Senhor. E aí ele é chamado novamente. E diz o Senhor: servo mau, servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida. Você não deveria também perdoar o seu conservo? É como que o rei estivesse dizendo assim: olha, eu quero, o meu desejo é que esse seja o espírito reinante, o espírito predominante do meu reino. Você devia agir assim. Isso devia se tornar uma cascata, devia se tornar um ciclo, isso devia se tornar bênção para muitas pessoas. Isso devia fazer o reino ser um reino de perdão. E não precisa muito esforço para lembrar que nós somos só no nosso relacionamento com Deus. Todos nós temos uma dívida impagável com Deus. Por mais que você fizesse boas obras, por mais que você se esforçasse, por mais que você tentasse não pecar, por mais que você fizesse caridade, por mais que você se empenhasse ao máximo, os seus jejuns, as suas orações, nada disso pagaria a sua dívida com Deus. E Ele te perdoou. E é por isso que deve perdoar as pessoas também. Ele foi paciente com você. Você deve ser paciente com os outros. Ele foi solícito com você. Você deve ser paciente com os outros. E a consequência de não se fazer isso é terrível. Logo na oração dominical nós já aprendemos. Porque se não perdoar as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos inimigos, Deus ensina, né? Mas não, Pai, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos os nossos devedores. Aí nós vamos explicar a oração: porque são perdoados os nossos devedores tão pouco, nosso Pai Celestial vos perdoará. E aqui ilustrado isso, ele chama e agora prende-se. Ele estava livre, ele estava perdoado, ele não tinha dívida para sair daqui saltando de alegria. Mas eu penso que ele não entendeu. Talvez ele não tenha entendido. Quando ele foi cobrado, ele seria preso, seria vendido como escravo, toda a família se desesperou e disse: Senhor, você paciente comigo, te pagarei. Acho que ele não ouviu a resposta, acho que ele não ouviu o que o rei falou. Ele deve ter saído dali pensando: eu tenho que pagar esse negócio. Porque ele saiu dali com disposição de pegar todo mundo que devia a ele para arrumar o dinheiro. E será que você não ouviu também que Deus falou para você? Os perdoe. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim, ele faz distância, vai estar para longe o nosso pecado. Ele lança o nosso pecado no mar de esquecimento. Das vossas iniquidades, não me lembro mais disso, Senhor. E tem crente que fica fazendo aí regressão, deixa eu ver aí o que se eu esqueci de confessar.
no sangue de Jesus todos os nossos pecados são purificados. Sim, de João, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não são de alguns, são de todos. Você foi muito perdoado. E quem é muito perdoado, muito ama. Nós devemos colocar como esse homem perdoado, porque quando vier nos pedir perdão, ele fala assim: olha, eu já estive nessa situação. Eu também sou um pecador. Eu também sou um devedor. Eu também devo a graça de Deus. Por favor, eu sou imerecedor disso. E por isso eu também vou perdoar o meu irmão. Aquele que foi preso, diz o texto que ele foi entregue aos verdugos. Palavra antiga, né? Aos verdugos. Sabe quem eram os verdugos? Não eram os vendedores de verdura, nada disso, eram os verdugos. Os verdugos eram aqueles oficiais encarregados de castigar, de infligir dor, né? De bater, de machucar, de chicotear. São os verdugos. Quando nós não perdoamos, nós também somos entregados aos verdugos. A consciência, do peso, aquele sufoco, do nó na garganta, do aperto no peito. E a gente vai sofrendo, a gente vai sendo castigado. Então, se você não quer ser entregue dessa forma, perdoa. Perdoa o seu irmão. Libera um perdão. Nem que seja apenas por você. Você diz: mas ele não merece. Mas eu estou fazendo por mim, porque eu não quero mais carregar esse peso no meu coração. Que os nossos relacionamentos sejam restaurados. Seja no casamento. Quantos casais precisam liberar perdão? Perdoar o outro. Zerar a dívida. Começar de novo. Novidade de vida. Como é triste quando alguém diz assim para você, principalmente a mulher que faz isso, né? Diz assim: aquilo que você fez, já fez há 10 anos, há 20 anos, está ali. Será dívida. Perdoe, você vai ser mais feliz. Perdoe sua mãe, seu pai, seus filhos, os seus colegas de trabalho. Como o ambiente de trabalho pode ser melhor se a gente for mais paciente, mais longânimo, ter um ânimo longo, sermos mais perdoadores. Na igreja é o lugar onde isso devia se espelhar com muito mais facilidade. Se você tem um problema com o irmão, fala com ele hoje. E se você for esse procurado, não endureça o seu coração para que seja necessário. Chame 2 testemunhas, chame a igreja. Não, se quebrante. Deixa isso ali no âmbito particular, privado. Então você vai ver que o seu relacionamento com esse irmão vai melhorar muito. E onde há união, o Senhor ordena a sua bênção, e a paz, a vida e a bênção para sempre. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.